Boa noite, pessoal. Ei, pessoal da Letra Espírita, Solange, tudo bem? Resolvi entrar mais cedo porque aproveitar que a minha filha abençoada dormiu. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha filha abençoada jogou meu celular ontem no chão e só funciona. Boa noite, Leonara. Só funciona a minha câmera frontal. A minha outra câmera não está funcionando. Tudo bem? A minha bênção jogou o meu celular longe, gente. Oh, meu Deus do céu. Rejane, boa noite. Tô assim com a voz meio fanha, meio anasalada, que o nariz não tá bom, mas eu já tô aqui preparada que se caso entupa, a gente tem como salvar. Umas tossezinhas de vez em quando. Mas é assim mesmo, a gente vai a trancos e barrancos, mas vai, né? Rose, boa noite. Esperar um pouquinho só pra ver quem mais vai entrar de encarnado, porque desencarnado às vezes já tem alguns, né, gente? E hoje a gente vai começar a estudar a segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Kardec vai entrevistar um espírito, né, através da evocação de um espírito que acabou, né, de desencarnar. E aí a gente vai ver as perguntas que Kardec vai fazendo e o que a pessoa vai sentindo, tá? Boa noite, Anderson, Polly. Boa noite. Boa noite, Neiva. Tudo bem com vocês? Como tá sendo a semana? Espero que bem para todo mundo. Com muita saúde. Latorraca. Boa noite. Lau, Anaísa. Boa noite. Graças a Deus, né, gente? Tudo bem. Bom, vamos começando o nosso estudo, né? Quem for chegando depois vai pegando aí o bonde andando. Que os 11 espíritos, e muito obrigada, Anderson, isso mesmo, que os bons espíritos nos inspirem, né? Tanto a mim quanto a vocês, porque isso aqui eu sempre falo que é uma troca, né? Vocês, eu vou falando aqui igual um papagaio e vocês vão aí digitando e dando a opinião de vocês e falando o que vocês quiserem, que nós vamos interagindo aqui, tá? Seria tão bom que você abrisse um tanto de janelinha, né? Olha que legal, uma ideia boa de abrir um tanto de janelinha de vocês assim, ó, de vídeo. A gente apertava o vídeo e a pessoa falava, né? E saía todo mundo interagindo por vídeo, ia ser bem legal. Boa noite, Renata, Luciana, vamos se chegando. Então vamos começar, né? Oi, Laís, Laísa. Não sei se é Laísa ou Laísa Vidigal, boa noite. Então vamos lá, gente. Bom, deixa eu explicar para vocês o que Kardec quis com a segunda parte do livro Céu e Inferno. Bom, ele, né, resolveu evocar espíritos, né, que não são conhecidos para ficar uma coisa com exemplos mais nosso, né, para nós espíritos imperfeitos ainda, de espíritos imperfeitos, espíritos suicidas, espíritos felizes, para saber qual a sensação e o que eles poderiam contar, né, para a gente logo após o desencarne, né? E o primeiro espírito que foi evocado por Kardec e a equipe, né, foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, senhor Sazon,
tá? Que faleceu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos, ou seja, ele ficou mais de um ano, né, sofrendo, ele desencarnou, e prevendo que ele ia desencarnar, né, ele pediu por uma carta, né, que o espírito dele fosse evocado logo após o desencarne, para que ele pudesse contar, né, o que ele estava sentindo. E aí, que ele queria que isso acontecesse o mais rápido possível, tá? Então, no dia 23 de abril de 1862, na sala de velório, olha só, a equipe, né, com Kardec foi lá e evocou o espírito do Sazon. Vou falar Sazon para vocês saberem quem que é o espírito, tá? Não sei se é Sazon que fala mesmo, que isso parece tempero, né, gente? Não sei se é Saison, Sazon. Vamos ler aqui o português, porque eu não sei falar francês, ok? Então, vamos lá. Aí, na evocação, ele fala assim: venho atender ao chamado e cumprir a minha promessa. Aí o Kardec faz a primeira pergunta: meu caro senhor Sazon, cumprimos com satisfação o dever de evocá-lo o mais rápido possível, depois da sua morte, conforme era o seu desejo. Aí o Sazon fala: é uma graça especial que Deus concede ao meu espírito, para que eu possa me comunicar. Agradeço a sua boa vontade, mas estou fraco e trêmulo. Ou seja, lá enquanto eles estavam lá no velório, né, que eles acabaram de evocar o espírito e Deus permitiu isso, né? Ele falou que ele estava se sentindo fraco e trêmulo, tá? Aí o Kardec perguntou: o senhor sofreu tanto que podemos perguntar, penso eu, como o senhor se encontra agora? Ainda sente as suas dores? Qual a sensação que o senhor sente hoje, se comparada com a situação de 2 dias atrás, que ele ainda estava sofrendo muito, né? Enquanto ainda estava encarnado. Aí o Sazon respondeu: a minha situação é muito melhor, pois nada mais sinto das antigas dores. Estou recuperado e renovado. Como vocês costumam dizer, a passagem da vida terrena para a vida espiritual, no início, deixou todas as coisas incompreensíveis para mim, porque fiquei vários dias sem desfrutar da lucidez. No entanto, antes de morrer, eu pedi a Deus que me permitisse falar aos que estimo e ele me ouviu. Ou seja, ele sofreu muito, mas logo depois, isso aqui ele é um espírito, né, gente? Claro, esclarecido, um espírito feliz. Então, ele fala que ele já não sente mais nada daquilo do que ele estava sentindo, né? Então, olha que beleza, né? Quando ele despertou no plano espiritual, ele, claro, ficou ainda um pouco confuso, né? Até organizar ali, recuperar a lucidez pelo quadro dele que ele trazia enquanto encarnado, mas que ele já não sentia mais nada que o corpo físico sentia, né? O espírito dele estava tranquilo. Aí eles perguntaram para ele o seguinte: depois de quanto tempo o senhor recobrou a sua lucidez mental? Depois de 8 horas, ou seja, né? Depois de 8 horas do tempo lá do plano espiritual, né? Ele recuperou, depois de 8 horas do desencarne, né? Porque antigamente, gente, os velórios duravam, né? Muito tempo. Então, assim, ele falou: depois de 8 horas, Deus, eu repito, deu-me a prova da sua bondade, julgando-me mais digno do que eu merecia, e não sei como lhe agradecer. Então, ele a todo momento agradece a Deus a oportunidade que ele teve de manifestar logo depois do desencarne, né? De estar ali conversando, né, com Kardec, com os médios, né? Aí ele fala o seguinte: o senhor está bem ciente de que não pertence mais ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como constatou esse fato? Ou seja, Kardec perguntou para ele assim: você tem certeza aí que você está
Você tá ciente que você morreu, né? Que você já desencarnou? E aí ele pergunta assim: em caso de sim, como que você percebeu que você desencarnou, né? Aí ele fala o seguinte: ó, certamente eu não estou mais no seu mundo, mas estarei sempre ao seu lado para protegê-lo e sustentá-lo na pregação da caridade e da abnegação, que sempre orientaram a minha vida. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Sinto-me forte, bastante forte, estou transformado. Os senhores não reconheceriam mais o velho enfermo que devia se afastar de tudo, do prazer e da alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus, que irradia a imensidão. Gostaria de falar aos meus filhos, ensinar o que eles sempre mostraram má vontade em aprender. Por isso não acreditam. Então, o que acontece? Ele fala que ele está muito bem, né? Que tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, né? Ele é por isso que ele teve essa bênção, né? De estar se comunicando. E ele fala que ele vai estar sempre do lado de Kardec, do lado da equipe, né? Orientando, protegendo, ensinando, né? E que eles não reconheceriam ele se o visse, né? Que de nada ele tinha daquele corpo físico adoentado, né? Sofrido. O perispírito dele já estava totalmente diferente, né? Provavelmente sadio, né? Sem nenhuma sequela de reflexo do corpo físico. E aí Kardec perguntou assim: o que o senhor sente ao ver o seu corpo aqui do lado? Porque eles estavam lá no velório, né? Aí Kardec perguntou para ele: o que você está sentindo se vendo aqui, né? Vendo o seu corpo aqui do lado. Ele fala: meu corpo, pobre e mísero despojo, ele vai voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos aqueles que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada que foi a morada do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigada, meu pobre corpo, você depurou o meu espírito. 10 vezes eu bendigo ao meu sofrimento, que me proporcionou essa boa recompensa de poder falar tão depressa com vocês. Então, o que Kardec, que ele quis dizer, né? O Sazon aqui. Agradecido ao corpo de carne que ele fez uso, né? Ele é agradecido pelo sofrimento, pelas dores, porque isso fez com que ele estivesse bem. É aquela coisa, as dores e os sofrimentos são glórias no porvir, né? Ele sofreu, foi resignado, ou seja, aceitou bem o que ele tinha que passar, e ao desencarnar, tudo que é dor e sofrimento ficou no corpo físico, né? Ele logo se restabeleceu, né? Ele conta aqui. E essas dores proporcionaram a ele esse bem-estar e essa recompensa de poder logo, né, se comunicar. Então ele está sempre ali agradecido ao corpo, né? Por isso que a gente tem que passar pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, né, com resignação, para que a gente possa ter merecimento, né? As dores são um remédio para a alma, né? Então, assim, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que o corpo físico, uma hora a gente vai deixar, e o que a gente vai levar no corpo espiritual, na nossa mente, na nossa consciência, né? Aí ele continua perguntando para o Sazon: o senhor manteve os seus pensamentos até o último instante? Ele quis saber se até na hora do desencarne, né, do desenlace final, se ele manteve os pensamentos dele. Ele fala: sim, o meu espírito conservou as suas faculdades. Mesmo depois de perder a visão, eu pressentia.
Toda a minha essência se desenrolou na memória. E o meu último pensamento, o meu último pedido foi para que eu pudesse me comunicar com vocês, como estou fazendo agora. Depois pedir a Deus para que os protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. Então, a vontade grande dele era que ele tivesse essa oportunidade de comunicar e contar o que ele estava sentindo logo depois do desencarne, né? Então, ele fala aqui que ele manteve as faculdades dele, né? E que toda a memória dele, isso todo mundo fala, todos os espíritos relatam, né? Que no momento do desencarne, né? Naqueles segundos, um filme passa, da nossa vida inteira passa na nossa mente, né? A gente revê tudo em questão assim de segundos, né? Como um flash passa tudo, né? E que ele só pensava no desejo de se comunicar. Aí ele pergunta o seguinte: o senhor teve consciência de que o seu corpo estava dando o último suspiro? O que aconteceu nesse momento? Que sensação você experimentou? Então ele quer saber na hora daquele último respirar do corpo físico, né? Na última badalada do sino, o que é que ele sentiu? Ele fala: a vida se interrompe e a vista, ou melhor, a vista do espírito se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e a gente é levado, não sei por que força, para encontrar um mundo onde tudo é alegria e grandeza. A gente tem que prestar atenção que a gente está vendo o relato de um espírito que exerceu a caridade, que trabalhou no bem, né? Um espírito que estudou, que buscou o conhecimento, né? Mais pra frente a gente vai ver outras situações de outros espíritos. Então ele fala que ele no instante foi vazio, mas que depois ele encontrou, né, a alegria, a grandeza do mundo espiritual. E ele fala aqui: eu não sentia mais, não compreendia nada e não entendo. Uma felicidade indescritível envolvia todo o meu ser. Estava livre da opressão e da dor, ou seja, o sofrimento dele era tão grande aqui, enquanto encarnado, que quando ele se libertou, né, do corpo físico, ele se sentiu livre, e livre daquilo tudo que o corpo físico sentia, né, da dor, do sofrimento. Então, para ele ali foi um momento assim de glória, né, que o nosso desencarne seja assim também, né? Aí ele pergunta assim: o senhor tem conhecimento de que eu, Kardec, pretendo ler sobre o seu túmulo? Kardec ia ler uma mensagem, né? E aí ele pergunta para ele se ele tem conhecimento disso que ele ia ler. Ele fala assim: sim, meu amigo, eu tenho conhecimento, porque estive ontem com você, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado. Fale para que as pessoas possam me compreender e para que possam estimá-lo. Não tenha medo de nada, porque todos respeitam a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus. Fale com coragem, com confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença tão respeitada. Então, gente, ele pergunta, né, se ele sabia o que ele ia ler no túmulo dele em homenagem. Ele falou: claro, eu já estive com você, não só nesse momento, mas como ontem. Porque, igual eu falei, antigamente, né, os velórios duravam dias, né? A pessoa ficava lá, exposta, aquela beleza, né? Muito tempo, o corpo, né? E aí, ele fala que já tinha estado perto de Kardec há um dia antes, né? Aí, acabou essa comunicação no dia do velório, né? E 2 dias depois, eles evocaram o mesmo espírito, né? 2 dias depois que eles tinham conversado. Aí ele fala assim: estou ao lado de vocês, meus amigos. Aí Kardec continua perguntando para ele 2 dias depois dessa primeira conversa: ficamos muito felizes com a conversa que tivemos no dia do seu enterro.
Ficaríamos ainda mais felizes se o amigo aceitasse completá-la para a nossa instrução. Kardeczinho também era bem dos curiosos, né, gente? Eita, Kardec, mas graças a Deus ele tinha essa cabecinha curiosa, né? Porque ele queria continuar, né? Fazer as perguntinhas dele lá. Aí ele perguntou assim, ele falou, estou pronto e sinto-me feliz por vocês pensarem em mim. Aí ele pergunta, tudo aquilo que puder nos esclarecer sobre o mundo espiritual, para que possamos compreendê-lo melhor, será para nós de grande importância. A ideia falsa que se faz a respeito desse mundo conduz muitas pessoas à incredulidade até hoje, né? Sendo assim, não se surpreenda com as perguntas que porventura viermos fazer. Então, Kardec, já assim, tipo, eu vou traduzir, ele falou assim, você não liga não se a gente fizer umas perguntinhas bobas aí pra você, um beabazinho assim, mas é só pro povo assim, acreditar mesmo naquilo que a gente tá perguntando, sabe? Aí, graças a Deus, né, que ele enviou Kardec. Eita, beleza, então vamos ver aqui, ele pergunta assim, ele fala assim, não me surpreenderei e aguardo as suas perguntas. Aí ele pergunta, o senhor descreveu com bastante clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no momento de o corpo exalar o último suspiro, a vida se interrompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado de alguma sensação dolorosa? Ele fala, sem dúvida que sim, pois a vida é uma sequência incessante de dores e a morte é o complemento de todas essas dores. É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para deixar o seu corpo físico. Ou seja, gente, nascer e morrer dá trabalho, né? Nascer dá trabalho, a gente encolhe para encaixar naquele, né? Naquele molde e vamos crescendo. E para soltar do molde dá trabalho também, dói também, sofre também, é difícil também. Então a gente tem que dar graças a Deus pela oportunidade que a gente tem, porque a gente dá trabalho de um tanto, num grau, né? Então vamos ver lá. Esse esforço absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação pela qual se passa. Essa não é uma regra geral e não se aplica a todos os casos, ou seja, nem todo mundo sofre na hora que vai desencarnar, gente. Esse desprendimento dos laços, né, que une o corpo físico com o corpo espiritual, né, pode ser sutil, em caso de mortes assim, em aqueles acidentes abruptos assim, deve ser uma coisa meio complicada, né? Então, assim, morrer de velhice deve ser o melhor, gente. Tipo, igual passarinho, você nem viu, dormiu, acordou no plano espiritual, lindo, leve, solto, né? Solto, entendeu? Aí, ele fala assim, essa não é uma regra geral e não se aplica a todos os casos. Falei. A experiência tem nos mostrado que muitos espíritos perdem a consciência antes de exalar o último suspiro e que para aqueles que já chegaram a um certo grau de espiritualização, a separação se realiza sem esforços. Olha que lindo. Vamos chegar num grau de espiritualização para que a gente não sofra para separar do nosso corpo físico, né? E aí, esse negócio que ele falou assim, que às vezes muitas pessoas perdem a consciência antes de dar o último suspiro, eu já li, não me lembro aonde, que em casos de mortes assim, o avião vai cair, né? O povo vai desencarnar todo. Então, diz que às vezes, por misericórdia, né? As pessoas perdem a consciência para não sentir o choque, né? O baque do desligamento abrupto, né? Do momento, assim, que não é uma coisa natural, né? E quanto mais puros, quanto mais evoluídos, quanto mais resignados, mais fácil será esse desligamento, né? Tudo depende do nosso desapego, né, da matéria. Então a gente tem que desapegar até da gente, né?
cuidar do nosso corpinho que Deus nos deu da melhor maneira possível, porque tem uma bateria que dura um tempo determinado e se a gente não usa essa bateria de forma correta, a gente gasta mais energia e desencarna mais rápido. Vocês querem? Não, né? Eu também não quero, não. Aí, desencarnes doloridos perdem a consciência para não sentir as dores, exatamente. Isso, caso que foi adormecido pouco antes de ter começado a ser arrastado, sim. Eu já citei várias vezes aqui o caso do João, sabe? Principalmente quando falava de morte de criança, né? Morte violenta, que a gente sempre tem que lembrar que o corpo é de criança, mas o espírito é antigo e a gente sabe lá o que fez para ter um desencarne daquela forma, né? E ele já contou em uma carta psicografada que aquilo ali já estava programado, né? Então tudo vai assim. A sua avó desencarnou dormindo, né? Olha, gente, eu fico pensando assim que deve ser a melhor coisa, né? Não sofreu, não tava passando, né? Deitou, dormiu, acordou no plano espiritual feliz da vida. Deve ser a melhor coisa, né? Melhor morte. Aí ele fala, né, que a vista do espírito se extingue, né? Não, como é? Ele fala aqui, ó. Que o espírito não. Aí ele conta aqui, ó. O espírito não enxerga por órgãos específicos, como os olhos, por exemplo. Ele enxerga por todo o seu corpo, ou seja, pelo perispírito, né? Que a gente sabe que os órgãos do perispírito, que são os pontos de força e de energia, são totalmente diferentes dos órgãos físicos, né? Porque a gente não tem as mesmas necessidades do plano espiritual do plano físico, né? Então a gente enxerga com o corpo como um todo, né? Aí ele pergunta assim: o senhor sabe se existem espíritos para os quais o momento extremo é acompanhado de um grande sofrimento? Será mais doloroso, por exemplo, para um materialista, olha aí, ó, que acredita que tudo para ele se acaba com a morte? Aquela pessoa que acredita que morreu, acabou, vamos ver o que ele fala. Se ele sofre. Certamente porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento. Ou melhor, já se habituou a ele. Assim, a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porque ele sabe o que lhe aguarda. O sofrimento moral é sempre mais doloroso e a sua ausência no instante da morte representa um grande alívio para o espírito. Aquele que não acredita em nada se assemelha a um condenado à pena de morte, cujo pensamento só consegue enxergar a lâmina, a guilhotina e o desconhecido. Existe uma semelhança muito grande entre a morte do materialista e a morte do ateu. Olha que interessante, né? Então, o sofrimento moral, né? Porque a gente sofre pela nossa consciência, né? É mais doloroso. As dores que a gente sente do lado de lá, né? O que nos faz visitar ambientes desagradáveis é a nossa consciência culpada, né? Então, igual ele falou aqui, o sofrimento moral é sempre mais doloroso do que até o sofrimento físico, né? Então, aí vocês já viram. E ele fala que a morte do material, há uma grande diferença entre a morte do materialista e aquele que não acredita em nada. Porque o materialista ele vai estar tão apegado ao corpo físico que ele vai sofrer porque tá largando aquilo ali. O ateu que já não acredita em nada mesmo, né? Pra ele tanto faz, tanto fez, desapegado, né? Ou acreditando que nada vai acontecer. Pra ele sofre, eu acho que menos do que o outro, pelo menos não tá grudado lá no corpo, achando que o corpo é meu, me leva que eu vou junto, né? Não vai ter isso, né? Isso, sim. As pessoas que não acreditam na vida após a morte ficam muito tempo dormindo, né? E André Luiz, isso mesmo, no livro, não sei se é no Mensageiros ou Missionários da Luz, que ele chega num galpão, né, de uma espécie de galpão, e que estão todos os espíritos deitados, assim,
adormecidos, mas que na mente deles, né? Na mente deles tá tudo ali passando intensamente sempre, e eles vão recebendo passes até despertarem. Isso é muito comum para aquelas pessoas que não acreditam na vida após a morte. Eles não querem acreditar, então eles se introspectam assim, né? Ficam dormindo até despertar. Uma hora desperta, né? Uma hora todo mundo acorda pra vida, né? E é assim, não foge à regra. Ai, gente, peraí que eu dobrei minha perna. Eita, Maria do Deus. Uma cãibra danada, peraí. Olha eu reclamando. Vamos lá, vamos continuar. Existem materialistas bastante obstinados para acreditar que nesse momento supremo eles mergulharão no nada. Ou seja, tem gente que é tão materialista que acha que na hora da morte vão achar o nada. Aí ele fala assim, sim, sem dúvida. Eles acreditam no nada até a última hora. Entretanto, no momento da separação do corpo e do espírito, o espírito sofre um retorno às profundezas de si mesmo, pois toda a sua vida passa por ele. Todo mundo vai ver o filminho da própria vida. Que filme vocês querem assistir na hora de desencarnar? Vai depender do que vocês estão fazendo agora na vida, né, gente? O filme quem escolhe, se é drama, se é romance, se é comédia, meu filho, vai ser você mesmo. Aí fala aqui. Nesse instante, ele é envolvido pela dúvida que passa a torturá-lo. Porque ele vai estar lá, desencarnou. Ixi, ó minha vida passando. Passou, ele fala assim, opa, eu não morri? Como que eu tô vendo as coisas acontecendo, as coisas passando, né? Aí vai se perguntando, vai despertando. Pergunta o que vai acontecer, quer compreender alguma coisa, mas não consegue, né? Já gera uma duvidazinha ali. Será que eu morri mesmo, né? Já que eu não acreditava em nada, será que eu morri? O desprendimento não pode se completar sem essa impressão de o espírito ver toda a sua vida passar por ele. Gente, ninguém vai para nosso lar ou para qualquer lugar sem antes assistir o filme da própria vida. E aí, né? Não adianta, não dá pra pular essa parte de não ir no cinema, não. Não vai rolar, não, tá? Todo mundo vai ter o filmezinho de tudo que fez durante a encarnação passando, né? Seja filme curto, filme longo, vai passar de qualquer feito. Passa na tela mental, né? Tá todo mundo lá assistindo. Bem bonitinho o filme, né? Vamos ver se vai ver coisa boa ou coisa ruim, né? Aí ele fala aqui, pergunta outra coisa. O Senhor nos disse que no momento da morte, mesmo depois de perder a visão, ainda pressentia. Compreendemos que não tivesse mais a visão que o corpo físico proporciona, mas antes de a vida se extinguir, já não é possível ver as claridades do mundo espiritual, ou seja, na hora que tá ali, né, no vai ou racha, ele quer saber dele se ele já não estava tendo uma visãozinha assim do plano espiritual, se ele já não estava vendo o que estava esperando por ele. Aí ele responde, foi o que eu disse antes. O momento da morte dá uma espécie de clarividência ao espírito. Clarividência é quando a gente consegue visualizar o plano espiritual, né? Os olhos não enxergam mais, porém o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. A verdade lhe aparece de repente e lhe dá momentaneamente uma imensa alegria ou uma tristeza inexplicável, de acordo com o estado da sua consciência e a lembrança da vida passada. Ou seja, gente, é uma portinha surpresa. Vamos imaginar, né? Você tá lá para desencarnar. É isso que ele tá explicando. O espírito já consegue visualizar ali, né, o que tá acontecendo no plano espiritual ao seu redor. Muitas vezes, eu tô lembrando meu avô. Meu avô ficou muito tempo, um mês no hospital, com vários problemas, já tava com 94 anos e tal. Aí eu fui visitá-lo.
E aí ele não estava conversando, mas ele manifestava algum sinal. Levei o evangelho, li para ele uma prece para aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão para desencarnar e tal, e virei para ele e falei assim: eu vou. Olha, eu sei que tá cheio de amigos do senhor aí, né, para te receber, para te acompanhar. Ele apertou minha mão e olhou para mim. Eu falei: opa, deve ter mesmo, né, porque tá respondendo. Falei: quando o senhor tiver que ir, o senhor vai com eles, não tenha metadinho, não sabe nem o que eu tava vendo, mas eu tava mandando ele ir, né? Vai, não precisa de ter medo não, vai com eles, que eles vão te ajudar, vão te receber. Ele olhava pra mim e apertava minha mão. Então ele tava entendendo, né? Tava interagindo. Então, é isso. É aquele momento que muitas pessoas que estão assim, mais principalmente idosos ou que estão no estado mais já avançado de doença, alguma coisa assim, começa a falar assim: ah, eu vi fulano veio me visitar, ciclano veio, o povo que já morreu, né? Fulano veio me visitar, fulano veio e tal. Minha mãe, meu pai, que não sei o quê. E aí é porque já está, né, provavelmente tendo essa interação ali com o plano espiritual. Já tá tendo essa clara evidência do espírito, né? E aí ele fala: mas na verdade, né, de repente, momentaneamente te dá uma imensa alegria ou uma tristeza inexplicável, e que isso vai depender da consciência. Porque é a consciência que vai te atrair depois da morte para o lugar que você se afiniza. É para um umbral? É para uma colônia, para um hospital, para um posto de socorro? Portinha da esperança, gente. É aquele negócio, né? Você vai abrir, você não sabe o que sai de lá, né? Então, mas você pode ter uma noção. Depende do que você tá fazendo na sua vida aqui agora, né? Aí você fica esperando a surpresa. A surpresa vem depois, tá? Aí ele pergunta assim: o senhor poderia nos dizer o que foi que o impressionou no momento em que os seus olhos se abriram para a luz? Poderia nos descrever, se possível, o aspecto das coisas com as quais deparou? Ele quer saber o que ele viu do lado de lá, né? Isso mesmo. Quando as linhas do perispírito se desprendem do corpo, a clarividência se aflora, né? Às vezes a gente ainda fica um momento ligado só apenas com cordão de prata, porque tem uma equipe, né, que é responsável por fazer o desligamento final, entendeu? Aí ele responde assim: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem compreender bem as coisas, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus me deu uma profunda prova da sua bondade, permitindo que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Então, eu me vi cercado de muitos amigos fiéis. Olha que coisa boa, gente. A gente pular o muro e ver gente que a gente gosta junto da gente, né? Deve ser uma maravilha. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir rodeavam-me sorrindo. Ou seja, todo mundo que participava das reuniões, né, da equipe deles, do estudo deles, estava lá para recebê-lo. Uma felicidade sem par irradiava dos seus semblantes. E eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço percorrer os espaços. Não existem palavras na linguagem humana para descrever o que eu vi. Eu quero dar esse relato quando eu desencarnar. Voltarei depois para falar mais amplamente das minhas alegrias, mas sem ultrapassar os limites traçados por Deus, né? Vai abusar de contar também tudo, não. Saibam que a felicidade, assim como vocês a entendem, é uma ficção. Ah, olha aí, ó. Saibam que a felicidade, assim como vocês a entendem, é uma ficção. Ou seja, a felicidade, crianças, não é deste mundo, né? A felicidade não é desse mundo. E a felicidade que a gente sente, o prazer de coisas boas, de alegria, né? Das coisas externas, não é a verdadeira felicidade. A felicidade maior é da nossa consciência tranquila, é de chegar do lado de lá e ter alguém para nos receber, né?
ter uma equipe, o seu mentor, todo mundo que se afiniza com você te recebendo. Isso é a verdadeira felicidade. Eu imagino, né, gente? Que eu não lembro como que foi o meu último desencarne, infelizmente. Não deve ter sido muito bom, não. Deve ter sido muito fácil, não. Né? Tô aqui ainda. Deve ter sido, não. Né? Aí ele fala: vivam de maneira sábia. Olha só. Santa. Santa também não vai todo mundo virar santo de uma hora para outra, que não é impossível, né? Mas santa eu entendo que vai ser assim, né, no caminho correto. Como espírito voltado para praticar a caridade e o amor. E terão feito jus às sensações e delícias que o maior dos poetas seria incapaz de descrever. Olha que lindo, né? Então temos que trabalhar a caridade e o amor para chegar do lado de lá e ter algum merecimento, né? É isso que a gente precisa pensar, tá? Aí ele fala aqui. Tomara que dê tempo de ler todas as perguntas, mas tá quase terminando. Vamos lá. Com que aspectos espíritos se apresentam ao Senhor? Com a forma humana. Ó, Kardec, gente. Kardec é tão engraçadinho, né? Ele tá perguntando se os espíritos que apresentaram para ele tinham forma humana. Ou era o fantasminha camarada. Brincadeiras à parte, viu, gente? Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na Terra que conservam no além a forma transitória que possuíam nesse mundo. E isso é verdade, né? Mas que diferença entre a máquina disforme, que aí se arrasta penosamente, suportando as provas que carrega, e a fluidez maravilhosa dos corpos dos espíritos. Então ele falou, né? Ele mesmo teve essa percepção. O corpo que ele via lá no caixão dele, né? O corpo disforme, que sofreu muito com doença, com isso, com aquilo, não era o corpo. Ele mesmo falou: vocês não me reconheceriam. Por quê? Não é porque ele tá lá, virou Brad Pitt, não, gente. É porque ele já não tinha, né, nenhum problema no perispírito dele. Então, ele se apresentava uma fluidez no perispírito, uma coisa mais suave, mais sutil, acredito eu, com algum brilho, né? Alguma coisa assim, mais grandiosa, né? Que é diferente desse corpinho aqui. Muito lindo que Deus nos deu, né? A feiura não existe mais, gente. Olha que beleza. Pelo menos lá em cima não tem que ficar preocupado que os outros acham a gente feio ou bonito, né? Padrão de beleza lá em cima não existe. Né? Olha lá, ó. A feiura não existe mais. Porque os traços perderam a dureza da expressão que caracteriza a aparência da raça humana. Ninguém rejuvenesceu. Olha que tratamento bom, gente. A gente pula um muro e fica jovem. Brincadeirinha, né, gente? Nem todo mundo fica jovem, nem todo mundo fica bonito, não. Isso vai depender dos méritos, né? Deus abençoou todos esses corpos graciosos que se movem com elegância. A linguagem tem anotações intraduzíveis para vocês. E o olhar possui a profundidade de uma estrela. Olha que lindo, gente. Ele não consegue nem descrever de tão lindo que é o corpo espiritual. Procurem imaginar o que Deus, arquiteto dos arquitetos, pode fazer em sua onipotência e terão feito uma pálida, uma leve ideia sobre a forma dos espíritos. Ou seja, imagina um corpo criado por Deus, maravilhoso, que a gente não vai ter nem ideia, assim, uma leve ideia do que é o corpo espiritual. Olha que lindo. A felicidade não é desse mundo, Anderson. Não é. Não existe o feio, o orgulho é que julga, né? Isso mesmo. Nós somos todos lindos, graças a Deus. E o Senhor, como se vê, ó Kardec, possui uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica. Sente que tem uma cabeça, um tronco, braço e pé. Ô, gente, por isso que Kardec falou lá na frente, pra ele não ligar para as perguntas que ele ia fazer, não, né? Kardec perguntou pro espírito se ele tinha cabeça, tronco, braço, perna. Olha pra você ver. Ainda bem, por isso que a gente não tem que ter vergonha de perguntar nada quando a gente tem dúvida. Às vezes a nossa dúvida que a gente acha que é boba, não é boba.
Kardec perguntou se o espírito tinha cabeça, perna, pescoço, por que eu não posso perguntar, né? Pode perguntar. Tem dúvida lá na sua reunião? Pergunta sempre, tá? Bobo é quem não pergunta. O espírito, ele fala, ó, o espírito conserva a sua forma humana, mas ela encontra-se divinizada, próxima da perfeição. Sendo assim, ele possui inquestionavelmente todos os membros que você falou. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, pelo esforço da nossa própria vontade, aparecer a vocês e apertar-lhes a mão. Estou perto de vocês e já apertei a mão de todos os meus amigos sem que eles percebessem. Nossa fluidez nos permite estar em qualquer lugar sem ocupar espaço e sem provocar nenhuma sensação nas pessoas, se for esse o nosso desejo. Nesse momento, entre as suas mãos cruzadas, eu tenho as minhas. Ou seja, os espíritos mais evoluídos, em uma condição melhor, né? Eles conseguem se aproximar de nós, nos dar um beijo, nos fazer um carinho, pegar a nossa mão, sem transmitir nada pra gente, sem a gente sentir, né? Às vezes sente aquela coisinha boa, tal. Os espíritos superiores, porque os espíritos inferiores, infelizmente, transmitem pra gente coisas diferentes, né? Digo, por exemplo, que estima a todos, mas o meu corpo não ocupa qualquer espaço e a luz o atravessa sem torná-lo visível. E aquilo que vocês chamariam de milagre, caso o meu corpo se tornasse visível, é para os espíritos a continuidade de um fato comum de todos os instantes. Ou seja, se ele se materializasse, isso também seria uma coisa normal, se todo mundo começasse a enxergar o corpo perispiritual dele. A visão dos espíritos não pode ser comparada à visão humana. O mesmo ocorre com o corpo, que não tem quaisquer semelhanças reais, pois tudo se modifica, tanto na essência quanto no conjunto. O espírito, repito, tem uma perspicácia divina que abrange tudo, podendo mesmo adivinhar o pensamento alheio, porque do lado de lá ninguém precisa de usar máscara. Máscara que a gente usa aqui para ir no centro, eu sou uma pessoa, para ir conversar com outra fulano, eu sou uma pessoa, de outro eu sou de um jeito. Porque temos um letreiro na nossa cabecinha, passando tudo que a gente pensa. E no plano espiritual não tem como fugir disso, os espíritos conseguem nos ler perfeitamente os nossos pensamentos, então não adianta esconder, né? Ou seja, seu mentor tá de olho, né? Também pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Ou seja, dependendo do grau de adiantamento desse espírito, ele pode assumir a forma perispiritual que ele desejar. Se ele quiser usar a aparência de quando ele era rei, de quando da pessoa era princesa, de quando era escravo, ele pode usar. Porque ele tem essa condição, ele se apresenta da forma que ele quiser, né? A plasticidade. Mas, sobre esse aspecto, o espírito superior, que conclui as suas provas, prefere a forma que pode fazê-lo aproximá-lo de Deus. Ou seja, os espíritos superiores mais adiantados preferem formas mais sutis, né? Formas que pode fazer com que ele se aproxime de Deus. Tá? Aí ele fala, os espíritos, olha aí, ó, essa questão é muito importante, tá? Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias o senhor era um homem, olha Kardec, gente, Kardec, era um homem, gostaríamos de saber se nesse novo estado o amigo tem uma natureza mais masculina do que feminina. O que acontece com o senhor pode ser aplicado a um espírito que desencarnou há mais tempo. Ele quer saber, já que o espírito não tem sexo, se ele acha que ele tem uma natureza mais masculina ou mais feminina. Ó Kardec. Kardec tem jeito não, gente. Ó as perguntinhas discretas de Kardec. Não temos motivos para ser de natureza masculina ou feminina. Ou seja, o espírito não tem sexo e não lá em cima ninguém tá mais afeminado ou mais masculinizado. Não tem isso.
espíritos não se reproduzem, então não precisam ter essa sensação masculina ou feminina. Deus criou os espíritos de acordo com a sua vontade e tendo que lhes dar uma encarnação sobre a terra, subordinou-os às leis de reprodução das espécies por meio das condições próprias do macho e da fêmea. Ou seja, como Deus teve que colocar a gente aqui na terra e dar um corpinho pra gente, e que a gente precisava de reproduzir para que outros espíritozinhos voltassem, ele criou as leis da reprodução. Por isso teve o macho e a fêmea. Mas vocês pressentem que os espíritos não podem ter sexo sem que haja necessidade de maiores explicações. Ou seja, ele quis dizer, espírito não tem sexo, ninguém tem que sentir aqui em cima que é macho ou que é fêmea, que é homem ou que é mulher, que é mais afeminado ou que não é, né? Porque a gente aqui não precisa de usar esse órgão, a gente não precisa de reproduzir. Então, pronto, acabou, morreu Bahia, né? A gente vem aqui com o corpinho que a gente precisa para viver as nossas provas e expiações. Ou seja, se eu, nessa encarnação, vim num corpo feminino, é porque eu precisava. Pode ser que em outras, eu até acredito, já vim num corpo masculino. Posso ser que na outra encarnação venha num corpo masculino. E aí por diante, né? Dependendo da nossa necessidade. Ou seja, o espírito tá lá, é um espírito. Veste a roupinha carnal que precisar, tá? Não tem essa de que é macho, tem sensação de ser homem, de ser mulher, não tem sensação de nada, tá? Só de ser espírito. Aí ele fala aqui. Aqui, ó, Kardec até põe uma nota aqui. O sexo é necessário apenas para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se reproduzem, o sexo para eles é completamente inútil, né? Então o povo fica aí brigando, né? Preocupando com a sexualidade dos outros. Deixa os outros ter a sexualidade que quiser ter, né, gente? Não vamos preocupar com nada disso, não. Que isso aí é só pra nós, pra gente reproduzir, pronto, acabou. Como o senhor vê a nossa sessão, né? Ai, vai ficar gravado, Rebeca. Seu celular vai descarregar. Põe na tomada, minha filha, corre. E aí, se descarregar, a gente vai salvar a live. E eu ponho também no canal lá no YouTube, que não serve pra outra coisa a não ser pôr live lá, tá? Chama também Coração Espírita. Eu vou subir pra lá. Carrega aí, ó. Carrega o celular. Eu tenho até que olhar, né? Porque o meu também é desses. Como o senhor vê a nossa sessão? Ela possui o mesmo aspecto que tinha quando ainda estava entre nós? As pessoas têm a mesma aparência? Tudo é claro e nítido como era antes? Ele quer saber se o Sazon, na reunião deles lá, né, que eles estavam fazendo nessa reunião, se ele via as pessoas, né, os encarnados da mesma maneira, se eles eram diferentes, se eles viam tudo, se ele via tudo da mesma forma. Ele fala assim, muito mais claro, porque posso ler o pensamento de todos vocês. Pensa, gente, a gente numa reunião mediúnica, né? Pensando na morte da bezerra e não no que está acontecendo na reunião. E os espíritos lá assim, oh meu Deus do céu, a outra em vez de estar concentrada aqui, está lá pensando na morte da bezerra, né? Olha aí. Sinto-me feliz pela ótima impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos, né? Passaram bem. Desejo que essa mesma cordialidade possa existir não apenas em Paris, mas em toda a França, onde os grupos são desunidos e possuem inveja uns dos outros pela intervenção dos espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia e na desordem. Esses grupos deveriam lembrar que o espiritismo promove o esquecimento completo e o absoluto do eu. Olha aí, ó que importante. O espiritismo provoca, olha só, né? Por isso que nenhum canal espírita tem que rolar inveja, tem que rolar dizendo um é melhor que o outro. Gente, ninguém é melhor que o outro. A gente tá todo mundo aqui pra gente agregar conhecimento. Eu não sou melhor do que vocês, ó. Longe, né, disso. Não é porque eu tô aqui falando igual uma condenada que eu sou melhor. Não, tô lendo aqui o que Kardec tá falando, tá? Não tá saindo da minha cabeça. Então,
A gente tem que sempre ser unido, sim, tem que falar da live do outro, tem que anunciar a live do outro, tem que ajudar, né? Tem que o objetivo aqui é passar o conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas possam ter condição de mudar o roteiro da vida delas e ter uma vida melhor no plano espiritual, né? Conseguir realizar todos o que foi programado, e é isso, né? O que Kardec fala aqui, que existia muita inveja entre os grupos, né? Da região da França, né? E aí eles então não se uniam. E ele fala que o espiritismo promove o esquecimento absoluto do eu, né? A gente esquece o eu para poder pensar no outro, pensar no próximo, e a nossa vida tem que ser assim. É lógico que você tem que pensar em você, mas você tem que fazer o bem para o outro porque você está fazendo para você, né? Não ser egoísta. É isso que ele quis dizer. Tá acabando, gente. Peraí. É a última pergunta aqui, ó. O senhor disse que pode ler os nossos pensamentos. Poderia nos explicar como se opera a transmissão de pensamento? Olha que legal. Isso não é fácil. Para explicar esse extraordinário prodígio da visão dos espíritos, seria necessário lançar a mão de todo um arsenal de elementos novos. Para utilizá-los, vocês teriam que conhecer tudo o que conhecemos. Desculpa, o que não é possível, uma vez que as suas faculdades estão limitadas pela matéria. Peraí, gente. Então, ele tá falando aqui que ele não podia explicar muito bem porque eles não iam entender. Paciência. Tornem-se bons e tudo conseguirão. Atualmente, vocês só podem ter o que Deus lhes concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde, vocês também serão como nós. Tratem de morrer bem para saberem muito. Olha só, gente. Tratem de morrer bem, para que vocês possam chegar do lado de lá e saber como tudo funciona. Olha que legal. O desejo de saber que estimula o homem que pensa vai guiá-los com tranquilidade até a morte, que reserva para vocês a explicação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperam, vou tentar responder, ainda que de maneira precária, a pergunta que fizeram. O ar que respiram é imaterial, assim como nós, os espíritos, mas reproduz fielmente o que vocês pensam. Tudo que a gente pensa cria formas pensamento. Então, você pensou numa coisa, criou forma pensamento, tá todo mundo vendo. É aquele negócio, gente, ninguém tá sozinho nunca. Pensou besteira, criou forma pensamento, tá todo mundo sabendo. No plano espiritual. Pensou coisas boas, olha que beleza, criou forma pensamento. Por isso que a gente tem que estar sempre com um pensamento bacana, pensamento legal, para que você possa criar um radar legal para você e atrair espíritos bons, né? Espíritos que se afinizam com você, né? Porque tudo que você pensa, às vezes você não fala, mas pensa, criou forma pensamento. Aí ele fala aqui, o ar que os encarnados exalam é, por assim dizer, uma página escrita daquilo que pensam. Essas páginas são lidas e comentadas por espíritos que estão constantemente juntos a vocês. Esses espíritos são os mensageiros de uma telegrafia divina a qual não se escapa, nada se escapa. Então, olha só, gente, ninguém consegue manter, né, escondido do mundo espiritual, dos espíritos que andam com vocês, os seus pensamentos. Pensou mal de fulano, não falou, mas pensou, criou forma pensamento, tá todo mundo, a galera ali que pensa igual, se atraindo para poder criar uma ligação, tá todo mundo pensando. Pensou coisas boas, olha você aí transmitindo para o plano espiritual, né, através da sua forma pensamento, as coisas boas. Então, foi isso que Sazon, né, contou para Kardec depois que ele desencarnou, logo no velório e depois 2 dias depois, né? E Kardec, muito do curioso, perguntou tudo que a gente queria saber, né? Tá André Luiz, repórter do além, né? E tá Kardeczinho, repórter. Gente, falta 26 segundos, eles vão me expulsar.
eu vou entrar de novo porque eu sou dessas, tá bom? Só pra pelo menos despedir de vocês, tá? Pera aí que eu entro de volta pra despedir. Vai estar tudo gravado, tá? Vai estar salvo aqui. E vai estar salvo, se Deus quiser e tiver espaço no meu celular, lá como chama, gente? No YouTube. Tá bom? Pera aí.